A Receita Federal acabou de anunciar todas as novidades para o imposto de renda de 2026, com base no ano calendário 2025, mas existem três formas de você passar de pagador a restituinte, principalmente se você é CLT. E nesse vídeo eu quero te mostrar três formas de você reduzir o seu imposto de renda e, a partir disso, você parar de pagar imposto para o governo e, claro, ter mais dinheiro no seu bolso. A última das formas, inclusive, vai permitir com que você aumente o seu patrimônio ao longo dos anos. Para mim, é a forma mais legal de todas, de você deixar de pagar imposto para o governo federal. Então, eu quero que você entenda primeiro as regras desse novo imposto de renda. Também tem alguns pontos importantes para a gente tratar aqui. Primeira regra aqui, ó, tem que declarar imposto de renda quem ganhou acima de R$ 35.584, mais ou menos ali uns R$ 3.000 por mês. Não é necessariamente que você vai pagar imposto de renda, você tem que declarar o imposto de renda se você recebeu acima desse valor. Além de outras regras, como contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de 200 mil, ganho de capital na alienação de bens, enfim, tem outras regras aqui, não é o papo. Enfim, eu não sou contador, eu quero te ensinar aqui a pagar menos imposto, porque eu sou consultor financeiro. Então, a partir de agora, você tem que entender que existem três formas de você pagar menos imposto para o governo. Mas, para que você entenda, todas essas três formas estão dentro de um modelo de declaração completa. Hoje, quando você vai declarar seu imposto de renda, existem duas formas de você declarar. Existe a declaração simplificada e existe a declaração completa. Em resumo muito rápido, a declaração simplificada é para você que realmente não tem muita coisa para declarar, é só o seu salário, alguns poucos gastos e tchau. Na declaração completa, aí você que tem dependentes, você que tem despesas com saúde, educação, tem patrimônio, tem investimentos, tem bastante coisa, geralmente a declaração completa vai ser a mais adequada para você. O que você pode fazer? Você faz a declaração completa no programa da Receita Federal e ela já vai te dizer mais ou menos ali qual caminho você deve seguir. Nesse quesito, o programa é intuitivo, tá? Mas o programa ele não é muito bom, a gente sabe disso há algum tempo. Então, essas três formas é para quem tem a declaração completa. A declaração completa ela é indicada para quem tem, de novo, dependentes, gastos com educação, seja próprios ou dos dependentes, muitos gastos com saúde, investimentos, patrimônios que precisa declarar. Então, tudo isso você pode usar na declaração completa. E esses três hacks, de uma maneira super simplificada, eles entram em boa hora para você pagar menos imposto. Esses hacks, o que eles fazem? Eles diminuem o que a gente chama de base tributável. Então, pensa que você ganha R$ 100.000 por ano. A sua base tributável vai ser algo na casa de R$ 88.000, porque você desconta o INSS, né? E aí a sua base tributável é o que sobra entre o seu salário que você ganha, menos descontos de INSS e outras deduções. Então, qual que é o grande ponto? Nesses hacks, a gente vai reduzir a sua base tributável. Não é que a gente vai reduzir a sua renda na declaração, não. A gente vai, entre aspas, esconder a sua renda, mas de forma lícita, de forma legal, com o aval da Receita Federal. E como que você faz isso? A primeira forma é você usar gastos com saúde na sua declaração. Então, sempre que você vai num dentista, sempre que você vai num médico, que você faz um procedimento de saúde em geral, ou planos de saúde que você paga e afins, você tem que pedir a nota fiscal daquele atendimento, porque depois você pode usar como uma dedução no imposto de renda. Então, por exemplo, eu fiz um raio-x no ano passado. Eu pego a nota desse raio-x, que eu paguei, sei lá, 60, 100, R$ 200, e eu coloco na declaração de imposto de renda, porque daí esses 100, R$ 200 que eu paguei nesse raio-x que seja, já vai deduzir um pouco da minha base de cálculo. Não é uma dedução de um para um, não é porque você gastou R$ 1.000 em saúde que vai deduzir R$ 1.000 da sua base de cálculo, não é isso. Mas já usa um pouco dessa dedução. Fiz cirurgia, seja que seja plástica, uma cirurgia de hernia de disco, uma cirurgia de joelho, qualquer cirurgia que seja que você pagou para fazer isso, você também pode usar esse gasto, essa nota fiscal, como uma dedução no imposto de renda. Fui numa consulta com dermato, com, sei lá, cardiologista, neurologista, que quer que seja, você também pode usar isso. Então, qualquer gasto com saúde, inclusive até alguns gastos mais interessantes, como, por exemplo, quem faz pilates com fisioterapeuta, né? Se você faz pilates com fisioterapeuta, você pode usar, sim, esse pagamento da mensalidade como dedução de saúde. Então, dá uma olhada se você tem algum gasto com saúde, né? Se você pode usar isso na dedução, geralmente você pode, tá? Assim, dificilmente ali academia, né? Essas coisas mais toscas, você não vai usar, mas assim, coisas mais complexas, você vai usar sim. Então, o primeiro ponto é esse, você já deduz aí uma boa parte da sua base de cálculo. Segundo ponto, é você que tem dependentes, ou você mesmo que estuda, você pode fazer a dedução com gastos em educação. Então, a sua pós-graduação, a sua faculdade, cursos que são reconhecidos pelo MEC, enfim, você pode usar isso também como uma forma de dedução. Claro que se você tem filhos e paga colégio particular, a mensalidade também entra na parte da dedução. Essa é a forma mais popular de usar a educação como abatimento de imposto de renda. Então, se você faz algum estudo, é claro que você tem que analisar se com o seu contador se faz sentido você fazer essa dedução e se você pode fazer essa dedução, mas também é uma segunda forma muito interessante.
Gente, vamos ao bom senso. Curso da Hotmart? Não dá, entendeu? Curso da, sei lá, da Eduque? Tipo, não dá, entendeu? Tem que ser curso reconhecido pelo MEC, uma graduação, de novo, um colégio, alguma coisa nesse sentido, tá? E dessa forma, você também vai reduzir mais um pouco sua base de cálculo. E sim, é cumulativo, tá? Não é porque você deduziu em saúde que você não pode usar em educação. Você pode deduzir em saúde e em educação. Então você faz isso de forma cumulativa e a sua base tributável vai reduzindo e aí o seu imposto também vai reduzindo, tá? E a terceira forma, que para mim é a melhor forma de todas de você abater do seu imposto de renda, é através de investimentos em previdência privada no modelo PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Líquido. O que o PGBL vai fazer? Ele vai sumir, né, com até 12% da sua renda bruta tributável. Então, vamos supor que você ganha 100 mil reais. Se você investir desses 100 mil reais que você ganhou, 12 mil reais em uma previdência privada no modelo PGBL, em qualquer fundo de investimento, em qualquer produto de investimento que tem uma capa de PGBL deste Brasil, você também estará reduzindo a sua base de cálculo. O modelo PGBL, ele não é feito só para dar a dedução, ele é um modelo feito para postergar o seu imposto de renda, ou seja, em vez de você pagar neste ano de 2026, referente a 2025, você vai pagar lá na frente, sabe-se Deus quando. Então, o investimento no PGBL, ele tem que ser muito bem feito e muito bem calculado, porque o imposto de resgate, o imposto de renda na hora do resgate do PGBL, ele não é sobre o rendimento, ele é sobre o patrimônio total que você investe. Então, sim, mesmo que você invista em renda fixa no PGBL, você pode sacar menos valor do que colocou se esse PGBL for mal feito. Então, vamos supor, só para facilitar o cálculo, que você investiu 100 mil reais no PGBL, que dá aí 12% da sua renda bruta, tá? Só para a gente facilitar o cálculo. Se você resgatar daqui 1 ano e meio, você vai pagar 35% de imposto de renda sobre o total do valor de 100 mil reais. Então, vamos supor que esse aí rendeu 10 mil reais. Você vai sair com 110 mil reais menos 35% sobre 110 mil reais. Então, você acaba que no final você tem menos valor do que os 100 mil reais que você aportou. Então, sim, tem que tomar cuidado com o PGBL. Não é só sair aportando qualquer valor. Geralmente, o que faz sentido? Você aportar 12% da sua renda bruta tributável anual, ou seja, você ganha 100 mil reais, você aporta 12 mil reais e deixa esse investimento por pelo menos 8 anos, porque esse patrimônio vai crescer e após 8 anos, essa alíquota é de 15% sobre o patrimônio total, após 10 anos é de 10% sobre o patrimônio total. Então o PGBL ele vai crescer o seu patrimônio e aí fica uma relação de ganha-ganha. Você não paga imposto para o governo e aí você cresce esse dinheiro que você pagaria para o governo, você vai crescer, né? Esse dinheiro vai render. E para o governo também é bom, porque em vez de receber esse dinheiro aqui agora, ele vai receber lá na frente um valor maior. Então acaba que é vantajoso para o governo também fazer esse tipo de estrutura de investimentos. Então, só para trazer um pouco mais de raciocínio para você, vou levar você para a tela do meu computador para a gente falar para esse caso de quem ganha 100 mil reais de renda bruta anual, tá? Então, eu coloquei aqui 100 mil reais de renda bruta anual. Eu vou desconsiderar a despesa com saúde e despesa com educação só para facilitar o cálculo e o entendimento dessa parte da previdência privada, tá? Simulando isso, de novo, como eu falei, para obter um benefício fiscal máximo, você vai ter que investir 12 mil reais, que dá exatamente 12% da sua renda bruta tributável nesse exemplo. Então, 100 mil reais é renda bruta tributável, né? 12 mil reais é 12% de 100 mil, tá? O que vai ter de dedução aqui? R$ 10.906 de INSS, que você tem que pagar, independentemente do modelo que você trabalha, seja autônomo, etc. Né? E aí entra na base de dedução também os investimentos com PGBL. E aí a sua renda bruta tributável de 100 mil reais, ela vai ter uma base de cálculo que passa de 89 mil reais para uma base de 77 mil reais. E aí o que faz? Faz com que o seu benefício fiscal seja de R$ 3.300. Ou seja, em vez de você pagar 13.800 de imposto, você vai pagar 10.581 de imposto. E aí, por exemplo, se no ajuste de declaração anual você paga sempre R$ 1.600, agora se você fizer isso, você não vai pagar mais R$ 1.600, você vai ter uma restituição de 1.700, porque pega 1.600, diminui 13.300, você passa de pagador para restituinte. Então é assim que os clientes da consultoria fazem para pagar menos impostos ou para passarem de pagadores a restituintes. Ou também, né, de ser um restituinte de valor baixo para um restituinte de valor um pouco mais alto. Então, o PGBL é a melhor forma porque ele cresce o seu patrimônio, ele diversifica os seus investimentos, porque dentro do fundo de investimento você não vai ter uma tese só, você vai ter uma carteira global de investimentos se você escolher, claro, um bom fundo de investimentos, e você acaba também tendo aí essa dedução fiscal super interessante, porque você não vai pagar imposto também ao longo desse investimento, você vai pagar só lá na frente uma alíquota de imposto de renda um pouco mais diferenciada, tá? Então, o PGBL é a melhor forma, e esses são os 3 hacks para você pagar imposto de renda. Mas, não adianta você fazer isso e ter uma carteira de investimentos que paga muito imposto.
Ou seja, não adianta você fazer esse investimento no PGBL e lá depois você está investindo em fundos de investimento, CDBs e outros ativos que estão pagando imposto de renda. Por isso, eu vou deixar na tela um vídeo onde eu expliquei como que você investe sem pagar imposto, e eu não estou falando de LCIs e LCAs. Dá uma olhada aqui no vídeo dos cards e também no vídeo que eu vou deixar aqui no final da tela.